inverno em pleno continente antártico. Williams Teixeira enfrentou por 7 meses temperaturas de até 30 graus negativos. O pesquisador ficou na estação Comandante Ferraz, monitorando equipamentos que decifram a influência das ondas magnéticas sobre a Terra. Toda a viagem foi documentada em vídeo. Imagens raras, como a dos pinguins que anunciam a chegada do verão. E até a noite mais longa do ano, com 19 horas de duração. A viagem ao continente gelado você confere no Repórter Eco com exclusividade. No verão, quando a temperatura é mais amena, a Antártida recebe, em média, 5 mil turistas por ano que querem conhecer a natureza do continente gelado. Mas quando o frio chega para valer, só mesmo os aventureiros, como o navegador Amir Klink, aparecem por aqui. Ou o pessoal das bases científicas de várias partes do mundo que ficam nas estações. Uma história da Antártida que poucos podem contar. Daqui 6 meses, se tudo ocorrer bem, eu volto para essa localidade chamada São Paulo. Viver 7 meses na Antártida durante o inverno mais rigoroso é uma experiência para poucos privilegiados. A temperatura gira em torno de 10 graus negativos. E quando chega a menos 30, nem os pinguins aguentam. Os dias viram noites. Só fica claro durante mais ou menos 6 horas. O engenheiro Williams foi selecionado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para passar o inverno na Antártida, supervisionando estudos na Estação Científica Brasileira de Comandante Ferraz. A vida na paisagem gelada foi registrada em cerca de 20 horas de gravação em vídeo. E agora a gente vai pegar uma carona nessa viagem. Eu fiquei meio maravilhado com o que eu estava vendo, né? Então, eu vi uma pista coberta de gelo, certo? Onde o avião havia pousado, né? E eu não consegui imaginar como é que foi possível fazer aquilo, né? Aquela pista coberta de gelo. O mundo branco surpreende sempre. E quando as primeiras visões da Antártida são aéreas, ela não se insinua devagar. Se expõe inteira, de repente, num golpe inesperado de beleza. No caminho até a Estação Brasileira de Comandante Ferraz, um sobrevoo pela ilha Rei Jorge. Na terra inóspita, dominada pelo gelo, é preciso trabalhar dobrado. Com as pás, os homens vão fazendo as obras necessárias para a manutenção da base brasileira. Eu cumpri minhas tarefas na parte de pesquisa durante um período de tempo que eu determinava para isso, né? E eu também tenho que determinar outro período de tempo para auxiliar dentro da base em atividades correlatas, como dar serviço dentro da base, que seria colocar mesa de jantar, almoço, janta, lavar pratos, né? Ajudar a limpar a base, né? Ajudar em manutenção preventiva, então, emergências que ocorrem dentro da base, né? Ao abrir a porta, podem encontrar pela frente uma montanha de gelo. Quem se habilita a sair? É preciso um esforço extra. Tem compensações. Uma natureza tão diferente traz outras formas de divertimento. As noites são longas no inverno antártico. A mais longa de todas merece uma comemoração especial. Teve o dia mais curto de inverno, que foi o Big Winter Day, dia 25 de junho. Nesse dia, foi um dia que nós havíamos planejado com os poloneses de irmos lá comemorar esse dia, que é uma data comemorada na Antártica toda, certo? E, infelizmente, nós não podemos ir até lá, porque o tempo estava muito ruim, o mar estava péssimo. Mas, mesmo assim, nós nos congratulamos pelo rádio, fizemos festas pelo rádio, recebemos vários fax na época, né? Tipo, Bill Clinton mandou um fax para nós, o primeiro-ministro do Japão mandou um fax para nós, da China. Eles congratulavam, por estarem, nos congratulavam a nós, né? Por estarmos naquele local, naquele momento,
colaborando com o avanço científico pelo melhor conhecimento da Antártica, né? De vez em quando, o sol aparece durante poucas horas do dia e cobre as montanhas de gelo com lindos reflexos, uma luz incomum. Neste pedaço distante do planeta, para superar o isolamento, os homens precisam ser solidários para enfrentar os perigos e sobreviver. E já existe um documento escrito que determina, que informa qual a resistência do gelo em função da espessura. Acima de 8 centímetros, o gelo já suporta o peso de um homem com esquis. A partir de 10, 12 centímetros, já suporta o peso de um homem sem esquis, caminhando com botas normalmente. Naquele momento, havia iniciado o congelamento do mar, né? Então, a espessura de gelo não era muito grande ainda, né? Então, para isso, nós fomos com uma pessoa na frente, sondando o gelo, certo? E ela indicava, periodicamente, para nós, se havia condições ou não de continuar a travessia, né? Se quebrasse ali o gelo, afundaríamos fatalmente no mar. Apesar de estarmos encordados, né? Que é um procedimento de segurança, no caso de uma pessoa afundar no gelo, então cair numa greta, caso estivesse escalando uma montanha, né? Ser um procedimento de segurança para evitar com que a pessoa vá sozinha. As outras pessoas estão amarradas a você, então você pode ser resgatado. Dentro de um barco pequeno, vão vencendo distâncias. Com frágeis remos, procuram afastar do caminho os blocos de gelo que impedem a passagem. Aí foi uma situação que foi um pouco de heroísmo que nos levou a conseguirmos sair dessa situação. As placas se fecharam, nós ficamos ali numa situação de atônitos, né? Porque já estava à noite, estávamos com frio, algumas pessoas até com água dentro da roupa, né? Já congelando. Aí, num arrobo de coragem, o pessoal resolveu passar os botes entre as placas e para conseguir sair das placas, né? Porque não havia outro socorro, então teria que ser por nós mesmos. Então nós fizemos isso, começamos a passar as placas o bote de uma placa para outra, até conseguimos chegar fora das placas que estavam ali na frente. Faz parte da rotina na Estação Comandante Ferraz, como em qualquer outra da Antártida, o monitoramento de experiências científicas. Os resultados vão sendo enviados ao Brasil. A Antártida é o lugar ideal para observar os campos magnéticos da Terra. Com os dados nas mãos, os cientistas brasileiros vão avançando nas pesquisas. O estudo do campo geomagnético oferece bastante informações, bastante subsídios para os estudos relacionados à comunicação e às condições de transmissão de energia elétrica na Terra. O buraco na camada de ozônio, que tanto preocupa, também tem um ponto de observação privilegiado na Antártida. Sempre a gente está pensando também em termos de radiação ultravioleta. E como o nosso país é um país que já sofre uma incidência, uma taxa de radiação muito forte, por causa que a natureza é assim, é evidente que uma redução na camada de ozônio iria aumentar mais ainda essa intensidade de radiação. Um aumento da diminuição, né, do decréscimo, da destruição na camada de ozônio seria muito prejudicial, porque apesar de que grande parte da população tem uma resistência a mais contra a radiação ultravioleta por causa da pele mais escura, existe também uma proporção bastante significativa de população que tem a pele mais branca e, portanto, mais sensível à radiação ultravioleta e, portanto, é fundamental que a gente acompanhe essa evolução. 230 dias na Antártida é tempo suficiente para ir mapeando as belezas da região. A cada passeio pelas redondezas, o engenheiro Williams ia descobrindo a fauna da Antártida. Flutuando nos blocos de gelo, as focas de Wedel e caranguejeiras. Um outro ponto da Península Antártica, nosso guia nessa viagem, registra com sua câmera uma grande colônia de elefantes marinhos. Os machos, que possuem trombas, defendem o clã. Nesse momento, há um elevado número de filhotes.
Os pequenos se movem com mais agilidade, adultos da espécie. E pressentindo a presença de estranhos, botam a boca no mundo. Na sutil mudança de estação, quando vem chegando o verão, os animais dão um sinal. Os pinguins que haviam abandonado a pinguineira voltam em bando para casa. Os líderes vêm na frente. Atrás, centenas desses seres brancos de casaca preta. Por obra da natureza, né? Como todo ano dizem que acontece, 1º de outubro os pinguins estavam chegando pelo mar. E tive a oportunidade de filmá-los chegando com um líder, né, na frente e todos os outros seguindo atrás, né? E eu fiquei ali entusiasmado com aquela imagem, né? Comecei a filmar, mas foram quase meia hora de filmagem pinguim, porque era muito pinguim chegando. Quando parecia que tinham acabado os pinguins, mais pinguins chegavam. Passar um tempo na Antártida para algumas pessoas como Williams significa uma comunhão com a vida. Eu senti aquela paz, talvez, por sentir ali uma comunhão mais próxima de Deus. Por ver ali um local onde a natureza ela é harmônica, certo? As estações são harmônicas. O inverno começa em data especificada, acaba em data especificada. Os animais chegam em data correta. Há uma harmonia, há uma simbiose ali que não existe exatamente aqui no nosso meio, aqui nas cidades. Por quê? Porque eu acredito que aqui a natureza já está contaminada.